paz do Messias, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. A paz do Messias e uma boa noite. Convido todos vocês para lermos juntos. Você que está aí assistindo esse vídeo, vamos ler juntos o 13º livro da Bíblia Sagrada, o livro de 1 Crônicas, os descendentes de Adão. Vocês encontram também essas passagens no primeiro livro da Bíblia Sagrada, o livro de Gênesis, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 32. Adão foi pai de Sete. Sete foi o pai de Enos. Enos foi o pai de Cainã. E Cainã foi pai de Maalalel. E Maalalel foi pai de Jared. E Jared foi pai de Enoque. E Enoque foi pai de Matusalém. Matusalém foi pai de Lameque. E Lameque foi pai de Noé. E Noé foi pai de 3 filhos. O primeiro, Sem, o segundo, Cã, e o terceiro, Jafé. Os descendentes dos filhos de Noé. Também está escrito no primeiro livro da Bíblia Sagrada, o livro de Gênesis, o capítulo 10 e o versículo 1 até o versículo 32. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magogé, Madai, Javã, Tubal, Miseque e Tiras. Eles foram os antepassados do povo que trazem os seus nomes. Os descendentes de Gomer foram os povos de Askenaz, de Rifate e de Togarma. Os descendentes de Javã foram os povos de Elisa, da Espanha, de Chipre e de Rudes. Os filhos de Cã foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes, isto é, dos povos de Cuxi, Egito, Líbia e Canaã. Os descendentes de Cuxi foram os povos de Seba, Havila, Sabita, Rama e Sabiteca. Os descendentes de Rama foram os povos de Saba e Dedã. Cuxi foi pai de um filho chamado Nirode, que se tornou o primeiro grande conquistador do mundo. Os descendentes de Egito foram os povos de Lídia, Anã, Liabe, Náfito, Patrus, Cásulo e Creta, de quem os filisteus são descendentes. Os filhos de Canaã foram Sidom, o mais velho, e Éter. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Canaã também foi o antepassado dos Jebuseus, dos Amorreus, dos Gigaseus, dos Heveus, dos Aquitas, dos Sineus, dos Avaditas, dos Zemarreus e dos Amateus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arpaxade, Lude, Arã, Uz, Ur, Jet e Meseque. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Arpaxade foi pai de Selá, e Selá foi pai de Eber. E Eber foi pai de 2 filhos. Um se chamava Peleg, porque
No seu tempo, os povos do mundo foram divididos. O nome do seu irmão era Joctã. Os descendentes de Joctã foram os povos de Almoda, Selefe, Azar, Ave, Gerá, Adonirão, Uzal, Dicra, Obal, Abimael, Saba, o Orfe, Avila e Jobabe. Os descendentes de Sem. Está escrito no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, o capítulo 11, o versículo 10 e o versículo 26. A linha de família de Sem, Abraão, foi a seguinte: Sem, Arpaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Tera e Abraão, também conhecido como Abraão. Abraão era chamado de Abrão, era o seu nome, Abrão. Mas Deus mudou o nome dele para Abraão. Os descendentes de Ismael. Está escrito também no livro de Gênesis, capítulo 25, do versículo 12 ao versículo 18. Abraão foi pai de 2 filhos, que se chamava Isaque e Ismael. 2 filhos. Os filhos de Ismael foram os chefes de 12 tribos. Nebaiote, o seu filho mais velho, Quedar, Adibiel, Mibissão, Misma, Duma, Massa, Haddad, Tema, Getu, Nafis e Kedma. Abraão teve uma concubina chamada Quetura, e ela lhe deu 6 filhos. Os nomes deles foram Zirã, Joxã, Medá, Midian, Isbaque e Sua. Joxã foi pai de 2 filhos, Sabá e Dedã. Midian foi pai de 5 filhos, Efa, Efé, Enoque, Abidá e Elda. Os descendentes de Saul. Também está escrito no primeiro livro da Bíblia Sagrada, o livro de Gênesis, capítulo 36, do versículo 1 ao versículo 19. Isaque, filho de Abraão, foi pai de 2 filhos, Esaú e Jacó. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeús, Jalã e Corá. Elifaz foi o antepassado das seguintes tribos: Temã, Omar, Zefor, Gaetã, Kenaz, Tinã e Amaleque. Reuel foi o antepassado das tribos de Naate, Zerá, Samá e Misa. Os primeiros moradores de Edom. Também está escrito no primeiro livro da Bíblia Sagrada, o livro de Gênesis, capítulo 36, do versículo 20 ao versículo 30. Os primeiros moradores de Edom eram descendentes
dos seguintes filhos de Seir, Lotã, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Ori e Omar. Lotã tinha uma irmã chamada Tina. Sobal, que foi o antepassado dos grupos de família de Alva, Manaate, Ebal, Sefó e Onã. Zibeão, que foi pai de 2 filhos, Aias e Anã. Anã foi pai de Disson, e Disson foi o antepassado dos grupos de famílias de Anrão. Esbar, Itã e Quirã. Esse Ezé, que foi o antepassado dos grupos de família de Bila, Zavá e Jaacã. Dissa, que foi o antepassado dos grupos de família de Uz e Arã, os reis de Edom. Também está escrito no primeiro livro da Bíblia Sagrada, o livro de Gênesis, capítulo 36, do versículo 31 ao 43. Os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei. Bila, filho de Beor, da cidade de Dinaba. Jobabe, filho de Zerá, da cidade de Bosra. Uza, da região de Tema. Haddad, filho de Bedade, da cidade de Avite. Ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe. Sama, da cidade de Masreca. Saul, da cidade de Reobote, do rio Eufrates. Baal-Anã, filho de Aquibor. Haddad, da cidade de Paú, o nome da mulher dele era Metabel, filha de Matrede e neta de Mizaabe. O povo de Edom estava dividido nas seguintes tribos: Tinã, Alva, Jetete, o Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibissá, Magdiel e Irão. E agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. Amém.